pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, nesse dia 17 de setembro, queremos agradecer a Deus pelo 24º ano da fundação da Fraternidade Jesus Salvador, quando o nosso fundador, Padre Gilberto, fez os votos perpétuos, iniciando então essa obra, esses institutos e toda a obra, consolidando-a. Queremos também agradecer pela nossa vida, pelas nossas famílias, agradecer ao Deus pelas pastorais, pela igreja, agradecendo a Deus pela nossa pátria e por tudo aquilo que cada um de nós tem no profundo do coração e queremos agradecer ao Senhor. Por isso peçamos o Espírito Santo, Ele que foi derramado sobre Nossa Senhora e os apóstolos, para que nos ilumine nesse grupo de estudo das Sagradas Escrituras. Ó vinde, Espírito do Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nossos feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. leitura dos Atos dos Apóstolos. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância pequena, a uma de caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos eles, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então hoje é o dia de Nossa Senhora Pentecostes, por isso a gente não vai pegar do domingo, mas pegar exatamente porque o grupo calhou ser no dia dela. Antes de qualquer coisa, para aqueles que não conhecem a explicação do ícone, a gente dá uma pequena explicação. Primeiro o ícone, né? Hoje o Dom José na missa falou que Padre Fúvio, que fez esse ícone, que já é falecido, era do PIME, foi formador dele na teologia, né? Então calhou dele ser o nosso bispo, né? Primeira coisa, ela no meio dos apóstolos, aí representando obviamente Pentecostes, só que na posição de assunta, né? Ela, obviamente é uma teologia, ela já assunta ao céu de braços erguidos, uma posição de louvor, né? E o manto vermelho, como o Espírito Santo é vermelho, que é em cima, aquele fogo que desce, e desce sobre os apóstolos, mas ela no meio. O manto azul representa a humanidade, e o vermelho representa a graça de Deus, né? Então é a nossa humanidade acolhida pela graça de Deus. Porque hoje, muitas vezes, principalmente em ambiente protestante, às vezes a gente aposta numa graça muito mágica. Então tem que saber que, como ela, a nossa humanidade é que acolhe a graça de Deus.
Por isso é preciso trabalhar a graça de Deus nisto, né? As línguas de fogo santificam então os apóstolos, que é o Espírito Santo que nos é dado ainda hoje, né? É Ele que é ainda derramado sobre nós e nos santifica. Ele é dom, Ele é graça, né? A boca pequena, como todo ícone, ela tem a boca pequena, os olhos grandes, quer dizer, para contemplar Deus. E mistério, fechar os lábios, muito mais para contemplar do que para falar, né? Esses dois, um desses dois aqui um é São João, de São João, acho que é São João, e o outro é São Paulo. Ele não estava no Pentecostes, tá? Mas é como o ícone na teologia, quer dizer o quê? Que ele também é alcançado por esse Pentecostes, tá? E todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? Como vai estar em Atos 2, é consequência daquilo que nós vamos ver hoje, daquilo que nós acabamos de ver. Não há Pentecostes sem perseverar unânimes na oração. E é essas duas palavras que nós vamos trabalhar. Então essa perseverança unânime é que vai dar o derramamento no Espírito Santo. O derramamento no Espírito Santo não é mágica, mas é abertura. E essa abertura acontece nesse processo de oração. Se vocês verem, isso daqui pode não parecer, mas isso aqui são letras. É que quando se vai fazer ícone, se enfeita a letra por causa exatamente dela ser palavra de Deus. Então, as letras são essa daqui, não é M e não é R, é P, é miro, né, em grego, tá? E as outras duas aqui é o θ, tá? E como se fosse o nosso Y, tá? Que é Y em grego, tá? Mater tiu rios, que quer dizer o que isso aqui? Mater, esse é mãe, tá? De Deus, porque está aqui no genitivo, e filho. Então, mãe do filho de Deus. Vocês vão encontrar essas mesmas letras na Nossa Senhora Perpétua Socorro. Tá? Então, quando vocês veem isso aqui lá, são as mesmas letras que quer dizer exatamente isso daí. Ela é mãe do Filho de Deus. Tá? Então agora vamos lá. Vamos pegar a nossa Bíblia. Vamos pegar esse Atos 1. Mas vamos começar do versículo 10 para a gente ver o contexto disto daí. Tá? Jesus sobe ao céu, né? Vamos começar no 6, né? Jesus sobe ao céu. Estando, pois, reunidos eles, rogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tá? Na Judeia, na Samaria e aos confins da terra. Então essa amplidão da palavra de Deus provocada aí pelo Espírito. Dito isto, foi elevado à vista deles e uma nuvem ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele ia, os dois homens vestidos de branco encontraram-se junto dele. E disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir para o céu. E aí entra no que nós lemos. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram para Jerusalém. Então eles estavam voltando de onde?
Eles estavam voltando da ascensão do Senhor. É de lá que eles estavam voltando. Então eles estavam voltando dessa ascensão, que fica aí 2.000 côvados, 880 metros do Monte das Oliveiras até onde é o cenáculo, são 800 metros, tá? Que é menos de uma caminhada de sábado, que seria mais ou menos 1.000 metros, né? Ele é frequentemente esse monte. Por que é o Monte das Oliveiras? Por que foi lá que Jesus subiu ao céu? Como está aí no versículo 12, né? Os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém a mais ou menos 1 quilômetro, né? Que dá esses 880 metros. Então vamos pegar Zacarias 14:4. Vamos pegar no 1 para ficar no contexto aqui. Eis que vem o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia da intervenção de Deus plena. Por isso que nós consideramos o dia do Senhor a morte de Jesus na cruz. Por isso tinha nuvens, escuridão, trevas, etc. Tá? Quando em teu seio repartidos os teus despojos, reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo será eliminado da cidade. Então o Senhor sairá. Então, diante dessa tragédia toda, o Senhor, isso aqui é constante no profeta Zacarias, né? Ele é o combatente. E combaterá essas nações, como quando no combate do dia de batalha. Aí vem, naquele dia estarão os seus pés. Os pés de quem? Os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, na parte oriental. O Monte das Oliveiras se rachará pela metade. Do que vocês lembram? Oi? Não, lembra? Não. Acho que é Mateus. Quando Jesus morre, não o véu, gente. O véu também. Mas aqui não está falando do véu. O que está falando aqui? O Monte das Oliveiras rachará no meio. Do que a gente lembra? As pedras racham quando Jesus morre. Tá? As pedras racham. E surgirá no oriente para o ocidente um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte e a outra metade para o sul. Então, é aqui que o pé de Deus vai tocar a terra. Por isso que é daqui que Jesus sobe ao céu. Deu para entender? Tá? Para cumprir essa profecia. E Ezequiel, o profeta Ezequiel, vamos indo lá, Ezequiel 11, descrevendo a partida da glória do Senhor de Jerusalém, diz que irá sobre o monte que está a oriente da cidade, né? Então, Ezequiel é um pouco aí antes de Ezequiel capítulo 11. O que acontece aqui? Ezequiel, ele está em Babilônia, e diferente do rio Cobar, ele tem essas visões, tá?
E ele vê de lá, Jerusalém, ele vê que a glória do Senhor, o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é a sua manifestação, o seu resplendor. E é obviamente, quando a gente fala a glória do Senhor, a gente lembra do Espírito Santo, tá bom? Ele vê que a glória do Senhor sai do templo. E essa glória ela vai embora, depois do exílio ela vai voltar. Porque como o templo foi destruído, acabou, então não se vê mais, tá? E o que fala no versículo 23? Essa glória do Senhor elevou-se sobre a cidade. Então presta atenção, está o templo no meio de Jerusalém, a glória se levanta sobre o templo, ela sai do templo, Deus não reconhece mais ali, por enquanto, depois vai voltar, tá? Ele sai, se eleva e pousa em cima do monte que ficava no Oriente. Esse é o Monte das Oliveiras, é o mesmo monte que ficava no Oriente que fala lá em Zacarias, tá? O Espírito ergueu-se e trouxe-me para junto dos caldeus. Aos exilados e uma visão que enviava pelo Espírito de Deus. Enquanto a visão de que eu fora testemunha se retirou de mim. Aí contei aos exilados tudo que o Senhor mostrava. Então ela pousou sobre o monte e depois ela foi embora. Tá? É o mesmo monte. É o mesmo monte. Por isso que não é à toa que é dali que Jesus sobe ao céu, tá? Vamos lá, versículo 13 lá, agora vamos voltar lá. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Era Pedro, Tiago, aí vem Pedro e João, aí vem a lista, né? Esse cenáculo deve ser o cenário da última ceia. Então vamos lá, Lucas 22, 12. Evangelho de Lucas 22, 12. Por que é importante? Claro que tem em outros lugares isso aqui. Mas por que é importante a gente ver Lucas? E em outros lugares aqui a gente vai ver Lucas também. Sempre quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente tem que ter a consciência de que o autor é o mesmo. O autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. E o raciocínio é o seguinte: o que aconteceu com Jesus é o que acontece com a igreja. Por isso não é à toa. O que está no começo da vida de Jesus? Lucas 1 e 2. Lembra de Lucas 1 e 2? O que está lá no começo da vida de Jesus? Lucas 1, 2. O que tem lá? Que está no começo da vida dele? O anúncio o anjo anuncia para quê? Para a parede? O anúncio anuncia para... Se Maria está no começo, Maria está no começo. Se Maria está no começo de Jesus, Maria está no começo do corpo dele, que é a igreja. Tá? O autor é o mesmo. Atos dos Apóstolos é espelho do Evangelho de Lucas. É espelho do Evangelho de Lucas. Certo? Vamos lá. Então, agora a gente vai em Lucas 22. 22, 12. E ele vos mostrará, que está dando a instrução para os apóstolos, no andar superior, uma grande sala provilha de almofadas. Preparai ali. E eles foram, acharam tudo como dissera Jesus, e prepararam a Páscoa. E aí no versículo 14 vai começar a Páscoa do Senhor. Então, primeiro item aqui. O que acontece no cenáculo em Lucas 22? O que está acontecendo aqui? Olha o versículo 19. O que está acontecendo aqui?
Então, mãe, versículo 19. O que está acontecendo? Não. A instituição da Eucaristia. Então acontece o memorial da Páscoa do Senhor. Aonde acontece a Eucaristia é o mesmo lugar onde vai vir o Espírito Santo. O que é a Eucaristia? Oi? Fala. O sacrifício. O que acontece com o sacrifício de Jesus? O que ele faz? Na cruz? O que Jesus nos dá da cruz? O Espírito. Então, a mesma doação do Espírito que nos dá a Eucaristia é a mesma doação do Espírito que nos dá a igreja. Tá? É a mesma sala. É a mesma sala. Deu para entender? Tá? Vamos lá. Poderia ser um lugar de reunião. Então vamos pegar capítulo 9, 37. Acho que é a ideia do mesmo. Acho que é. Vamos lá. Às vezes eu copio aqui não. Não, não é não. Deixa eu ver se é. Ah, não é. É Atos 9, 37. Aconteceu que naqueles dias ela caiu doente e morreu. Depois de a levarem, puseram-la na sala superior. Tá? Qual que é o significado de sala superior? Tá mais perto do céu. Tá? A gente tem que lembrar. Vamos pegar lá Moisés, vamos pegar lá Êxodo. Êxodo 24. Versículo 1. Ele disse a Moisés: sobe a Deus, tu, a Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Tá? No versículo 12, o Senhor disse a Moisés: sobe a mim na montanha e fica lá. Dar-te-ei a tábuas de pedra, a lei e o mandamento, que escrevi para ensinares a ele. Por que Deus fala para subir? Porque a tradição é que subindo está mais perto de Deus. Tá? Está mais perto dele. Aqui nós estamos num contexto de cidade, de Jerusalém. Então o que manda fazer? Sobe na sala superior.
A sala superior é o mesmo sentido da montanha, de estar mais perto de Deus. Deu para entender? Tá? Vamos pegar nesse mesmo Atos, capítulo 20, versículo 8. É. Versículo 8. Aqui, o São Paulo celebra uma missa, né? No versículo 7, estando reunidos para a fração do pão. A fração do pão é missa, tá? Havia muitas lamparinas na sala superior onde estávamos reunidos. Então, a missa aqui também acontecia, mesmo fora de Jerusalém, numa sala superior, tá? Então, por isso, eles entraram, ficaram mais perto de Deus para receber o Espírito Santo, tá? Vamos pegar Atos 12, 12. Então, dando-se conta aqui da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João. João aqui é João Marcos, que tem o cognome de Marcos. Ali se encontraram muitos reunidos em oração. Então, provavelmente, aqui num dos comentários, vai falar que seria essa casa que seria onde aconteceria o Senado. Tá? Essa casa da mãe de João Marcos. Agora, se é ou não, mas que a casa dele tinha uma sala onde se reuniam para fazer reunião. Reunião aqui não é reunião de qualquer coisa. É reunião de culto, né? De religião. Tá bem? É a casa de Marcos ou casa da mãe de Marcos? A mãe dele. Ele era jovem. Era jovem aqui. Tá? Então, ele era primo de Barnabé. Tá? E ele era uma pessoa muito jovem, né? Tá? Para outras listas, por isso que depois ele vai ser o autor do Evangelho e tudo mais, né? Muitos anos depois. Para outras listas, então, eram Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Quantos são? 11. Por que está faltando? Judas. Judas se matou. Então, logo depois dessa passagem, vai vir a eleição de Matias, que vai para o lugar de Judas. Então, aqui está os 11 com Maria e essas outras pessoas que depois nós vamos ver, tá? É muito interessante que a lista dos apóstolos, ela repete outras listas que estão no Evangelho, certo? E quem está aqui agora não é mais Jesus. Quem está aqui agora é Nossa Senhora. É ela que está aqui com ele, tá? Então vamos pegar Mateus 10, 2. Pegar as 3 listas. Chamou os 12 e deu-lhes a autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus,
explicando Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou os 12 com todas as recomendações. Então aqui a lista que ele escolhe esses apóstolos para continuar, para estender, melhor dizendo, a sua missão. Tá? Vamos pegar Marcos 3,16. Vamos pegar no 13. Olha o que acontece aqui. Depois subiu a montanha. Olha só. Esse mesmo os 12 sobe a sala de cima. Jesus sobe a montanha para quê? E chamou a si os que queria. E eles foram até ele. E constituiu os 12. Quem constitui os 12? Jesus. Tá? Para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e ter autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, e aí vem a lista, novamente, aquela lista que a gente já conhece. Tá? Então, ele sobe a montanha, ele chama-se os 12. São esses mesmos 12 que é fruto de Jesus, que ele coloca ali no Pentecostes depois. E vamos pegar agora o mais importante, que é Lucas 6,14, porque agora é o evangelista que escreveu os Atos dos Apóstolos. 6,14. Por que a gente lê e fica repetindo essas coisas? Porque é bom comparar um evangelho com o outro, tá? E ao pegar os outros dois sinóticos, a gente comparar com Lucas é muito importante, tá? Isso não é uma coisa qualquer, não, tá? Vamos pegar no 12. Naqueles dias, ele foi à montanha. Em Mateus, ele foi para a montanha, não foi? Qual a diferença aqui? Para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Lá não. A característica aqui é orar. Igual lá no cenáculo. Só que lá, quem que está rezando? Maria com os apóstolos. O que Lucas está querendo falar para nós? É o mesmo autor. É ele que fala que Jesus foi rezar. O que ele está querendo dizer para nós? Oi? Permanecer na oração? Não. Na oração, vamos lá, vamos aqui. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu os 12. Gente, Jesus sobe em oração a montanha para quê? Por que ele sobe na montanha? Como eles estão na sala superior. Por que ele subiu na montanha? Para ficar mais perto do Pai. Jesus é Deus também. Então, para ficar mais perto do Pai. Eles lá sobem para ficar mais perto de Deus. Certo? Ele aqui escolhe os 12. E os 12, o que estão fazendo lá? Estão rezando, não, missa, estão rezando. A mesma atitude de Jesus. Lembra que eu falei do espelho? Eles são quem agora? Eles são reflexos de Jesus, eles são o corpo de Jesus. Eles continuam a obra dele. Mas Jesus, no versículo 10, subiu ao céu. Quem vai tornar Jesus esses homens? Jesus, não. O Espírito. É eles que vão tornar aqueles homens
o corpo de Jesus, que é a igreja, que Maria figura ali. Deu para entender? É o Espírito que os torna Jesus, que os torna corpo de Cristo, que os torna igreja. Ficou claro? É bom a gente ter visto, nem Marcos, nem Mateus fala de oração. Por que Lucas coloca isso? Porque a obra é a mesma. Ele está fazendo conexão de uma coisa com a outra. Deu para entender? Por isso que aqui aparece a oração, lá não. Por isso que ele fala, né? Eu tenho que ir para que tu poder vir, né? É. Isto é, o Espírito dá continuidade àquilo que ele estava fazendo. Isso. E mais do que continuidade, planificação. Ele vos revelará toda a verdade. Toda a verdade. Tá? Ele, porém, percebeu... Não, vamos lá. Apóstolo Simão, a quem por nome... Aí vem a lista, né? Aí vem a lista normalmente. Mas é interessante ver que ele passa a noite em oração, permanece, como lá, a hora que amanhece, aí vem a escolha. Quem falou uma pergunta? Maria indo no Senado, ela estaria representando a igreja? Ela seria símbolo dela. Porque em Apocalipse ela simboliza a igreja. Então, Apocalipse é complicada a coisa, porque Maria, ali não é só Nossa Senhora. Ali é Maria, ali é o que não vai dar para explicar agora, tá? Mas ali é Maria, ali é o povo da antiga aliança, tá? E ali é a igreja. É as três figuras, estão juntas ali, tá? Só por curiosidade, aqui é o último lugar que fala o nome dela na Bíblia, viu? O último. Em Gálatas vai falar nascido de uma mulher. Em Apocalipse vai falar mulher revestida de sol, que dá à luz o filho, obviamente também é Nossa Senhora, mas não é só a igreja e o povo de Deus, o povo de Israel. Mas aqui na Bíblia é a última vez que aparece o nome dela. Tá? Você falou de Maria. Maria também não aparece aí como uma igreja em gestação, uma igreja nascendo. Sim. Por isso aponta para a comunidade. Sim, mas mais do que igreja nascendo. Por isso que a assunta aqui, e não está errado, ela depois se torna o ícone da igreja, assim que a gente fala, né? O que a igreja vai ser, a gente olha para ela. Entende? Por isso que não está errado colocar ela aqui como assunta, tá? Então, é mais ou menos assim, né? Por exemplo, a ascensão de Cristo determina que a obra dele já foi terminada. Isto é, ele entrega nas mãos do Pai, e o Pai, por meio do Espírito, que é o sopro divino, entra diretamente em comunhão com o povo, com os seus filhos, então, que é o pecado tirou, né? A gente pode ir, é a primeira leitura de amanhã, 1 Coríntios 12, somos vários membros, mas formamos um só corpo. Há um só Senhor, É o Espírito que faz com que cada um de nós seja um só corpo. É o Espírito que nos torna corpo, não do Espírito, corpo de Cristo. Então, Jesus vai, a carne é planificada na Trindade, mas o corpo dele continua aqui. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas que assim também é a confirmação também de que a barreira entre o homem e Deus pelo pecado não existe mais. Não. Porque Deus vem até o homem diretamente por meio do Espírito. Sim. Por isso, o rolo do céu, o céu se enrola como um rolo no Apocalipse, tá? Totalmente ligado céu e terra. Vamos agora no versículo principal, que é o 14. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Tá? Então vamos ver. Primeiro essas mulheres aí, né?
Então vamos pegar Lucas 8, 2. A gente tem que saber quem são essas mulheres aí. Não tá só Maria e os apóstolos, tá as mulheres junto, tá? Lucas 8, 2. Então vamos ver as mulheres em Lucas, tá? Bom, depois disso, andava por toda a cidade e povoado, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam. Assim, quem acompanhava também? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, Nossa Santa Maria Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Tá? Então, pode ser que sejam essas mulheres aqui. Capítulo 10. Lucas 10. Você fala bastante, né, Padre? Das mulheres ali pelo nome, né? Sim. Mas João também, lá na crucifixão, vai falar também, né? 10:38, que é outras mulheres aqui, que é Marta e Maria. Estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher, chamada Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando sua palavra. Pode ser que sejam elas também? Pode ser que sejam elas também, tá? 23, Lucas 23. A religião que mais promove a mulher na história, fora de dúvida, é o cristianismo, viu? As outras não, tá? Lucas 23, 49. Todos os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia, permaneciam à distância, observando essas coisas, tá? Versículo 55 aí, um pouquinho para baixo aí. As mulheres, porém, tinham vindo da Galileia com Jesus. Então elas desceram com ele para subir para a Judéia. Haviam sido seguido a José, observavam o túmulo e o corpo de Jesus que fora ali depositado, tá? 24:10, um pouquinho para baixo aí, tá? Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhe pareceram desvario, porque achavam que era mulher e não davam crédito que elas tivessem visto Jesus, tá? Então, pode ser que seja uma dessas mulheres ou várias delas que estejam aí, tá? Que estejam aí, certo? Os irmãos do Senhor. Então, vamos pegar Marcos 6:3. Então, quem que esses irmãos de Jesus? Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Então essas irmãs também, que são parentes de Jesus, obviamente, como esses 4 aqui, e dá a impressão de que tem mais, tá? São esses parentes de Jesus que poderiam estar nesse cenáculo aqui, tá? Porque repara, tanto as mulheres quanto os irmãos, vários vieram da Galileia e o acompanharam até a Judéia.
Depois ele foi morto, etc. Tá? Vamos pegar Mateus 12, 46. Doze, 46. Estando ainda a falar as multidões, a sua irmã, a sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar-lhe. Então, aqui fala que Jesus tinha esses irmãos, que obviamente, novamente a gente fala, são esses parentes que ele tinha, tá? Vamos pegar agora uma coisa fora do Evangelho, que é 1 Coríntios Dizem que irmãos, 9:5. dizem que irmãos para os judeus significa primos, né? Primos ou parentes. Pode ser tio e sobrinho, como Abraão e Ló. Abraão chama Ló, que é seu sobrinho de irmão, tá? Então pode ser também uma relação de tio e sobrinho chamado de irmão, tá? 1 Coríntios 9, versículo 5. Não temos o direito de levar conosco nas viagens uma mulher cristã, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, São Paulo, no ano 50, tem notícia de que o Senhor tinha irmãos. São esses irmãos que nós estamos falando aqui. Deu para entender? Tá? Muito bem, agora nós vamos, depois de ter feito tudo isso, agora nós vamos nesses dois verbos, tá? Que são os dois verbos principais aí do versículo, que é a chave do versículo, obviamente. Todos eles, em primeiro lugar, perseveravam na oração em comum. Que tradução vocês têm desse começo aí? Oi? Então, unânimes perseveravam na oração. Assíduos. Aí é pior a palavra. Mas tudo bem. Quem mais tem uma outra tradução? Tá? Vamos lá. Sem ter medo do grego, né? Proscateruntes, né? Então, vamos já ver, já. Proscateruntes. O verbo se divide pros, tá? E o catereu aí, que é permanecer, tá? O que é prós na sua própria língua portuguesa? O que é prós? A favor. A favor. Tendente a. Tendente a. Tá? Então, pender a. Tá? Esse catereu aqui, certo? Vem do grego, que é uma outra palavra, que é kratos. E kratos é poder, é força, tá? Por isso que tem plutocracia, por isso que tem democracia. O que é democracia? Poder do povo. Vem dessa palavra aqui, tá? Então, por que fala perseverar? Porque eu jogo toda a minha força, eu jogo toda a minha vida nesse negócio que está aqui.
Eu me dedico totalmente a isso. Deu para entender? Tá? Por isso esse sentido de falar perseverante. O que é uma pessoa perseverante? O que a gente quer dizer que é uma pessoa perseverante? Que ela permanece firme naquele propósito no qual ela está, tá? Vamos pegar primeiro uma palavra do Antigo Testamento, que obviamente é em hebraico, mas o grego, quando traduziu, ele traduziu por proscareteu, que é esse perseverar aí. Vamos pegar Números, capítulo 13, versículo 20. Livro dos Números. Número 13. Desde o quê? 20. Como é a terra, fértil ou estéril, se tem matas ou não, sede corajosos, trazei frutos da terra. Aonde vocês acham que está esse perseverar, esse proscareteu aí? Sede corajosos, tá? No hebraico é o verbo hazak, tá? Que é ser forte, ficar forte, tá? Prevalecer sobre. Que o grego vai pegar esse proscareteu aí, esse perseverar no sentido de jogar toda a força sobre. Jogar tudo aquilo que eu tenho sobre. Deu para entender? Então, gente, quando a gente fala perseverar, é a entrega total para algo. É isso que quer dizer aqui. Que às vezes a palavra perseverança perde um pouco. Por isso que, como que é a sua tradução? Não, assíduos, né? Na pastoral então, é estranho. Né? Mas Assíduo, mas antes. permanece, né? Assíduo, né? Mas não é. Assíduo parece mais frequente, né? É isso, porque não é Assíduo lembra de tempo e não de força. E não de força. Tá? Quer dizer, é muito mais a tradução, pelo menos da Jerusalém, que é perseverar. Perseverar, sim. Dá essa coisa realmente de eu jogar minha força sobre. Tá? Vamos ver aqui, estou no próprio Atos dos Apóstolos. Outros. Atos 2:42, as famosas aqui, né? Porque essa palavra, essas duas palavras vão se repetir, tá? Como se fosse um refrão, né? Então, em Atos 2:42, que é essa palavra famosa, né? Eles mostravam-se aí assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, mas, como está de vocês? Está assíduo também? Tá? Aí, qual a tradução de vocês? De vocês, que tradução que é? Qual a sua Bíblia? Ave Maria. Tá? É melhor perseverar. Tá? De vocês está o quê? Oi? Perseverante. Na Nova Jerusalém, a minha velha aqui está assíduos ainda, né? Tá? Então, vamos julgar como perseveravam, tá? Nos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. O que é esse proscareteu aqui com os ensinamentos dos apóstolos? É se jogar mesmo toda a sua força no ensinamento dos apóstolos. É realmente perseverar. E reparam que aqui também está
perseverar na oração. É o mesmo verbo que tem esses 4 objetos: ensinamento, comunhão, fração do pão e oração. Tá? Um pouquinho para frente aí no versículo 46. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo, partiam pão pelas casas, tomavam alimento com alegria e na simplicidade de coração. Então a mesma coisa. Eles perseveravam aí na oração do templo, tá? Agora vamos para Atos 10, 7. Atos 10, 7. Assim que se retirou o anjo que lhe falara, Cornélio chamou 2 de seus empregados, bem como um soldado piedoso daqueles que estavam a seu serviço. E agora? Onde está a palavra aí? Imagina. Proscareteu tá aí. Tá? Por que que estava? Qual outra tradução que vocês têm aí do estava ao seu serviço, que é a última palavra do versículo? Oi? Estava ao seu serviço. Estava às suas ordens. Então por que proscareteu? Porque o quê? Ele colocava toda a sua força para... Então, quando o tradutor da Bíblia falou, então colocou toda a sua força para, então vamos colocar, estava a seu serviço. Mas é a mesma palavra que dá perseverança. Porque o que é perseverança? Jogar minha força sobre. Coragem para dar fruto. Então, é a serviço. Tá? Colossenses 4, 2. Olha nas cartas de Paulo. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor. Não. Sejam constantes na oração. Leia aí para mim. Sejam constantes na oração, que ela os mantenha vigilantes, dando graças a Deus. Então, essa constância na oração, esse perseverar, é a mesma coisa. Tá? Isto. Romanos 12, 12. Agora eu vou voltar para trás. Alegrando-vos na esperança, perseverando na oração, assíduos, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Tá? E aí a mesma palavra das duas partes? Não. Aí é a oração que eu perseverai. No caso da tribulação, aqui é paciente. É isso, É paciente. Tribulação e perseverança, não. E eu vou ver aqui, eu vou conferir, mas no mínimo é rupomene. Tá? Oi? Aqui é exatamente isso. Paciente, tribulação e perseverante, Senhor, na oração. Sim. Deixa eu conferir aqui. Está perseverando na tribulação, assíduo na oração.
Telpide querontes ti tliprisi hupomenontes. A paciência em grego, ela é uma palavra até bonita. Hupomene. Hupo é o nosso sub. Mene é permanecer. Então por que paciência é hupomene? Permanecer fixo naquilo que está embaixo. Então é aquela coisa. O que é a pessoa paciente? Vem chuva, vem raio, vem trovão, eu fico firme. Então eu permaneço firme na tribulação, tá? Pomene, tá? Tríplice, ti poroseoche, proscateruntes, quer dizer, na oração, aí sim, perseverando. Aí eu jogo minha força toda. Deu para entender? Tá? Mas fazer o quê? Aí eles transferem, pega uma outra palavra para falar de paciência, né? Tá? Padre, Sim, realmente a gente lembra da tradição apostólica aí, né? sim. A grandeza da nossa igreja. Tradição apostólica. É o que fala Atos 2,42. Eu jogo toda a minha força na doutrina dos apóstolos. É daí que vem isso também. Atos 6,4. Vamos voltar lá. Que agora vocês vão ver uma palavra um pouco estranha para isso daí. Uma palavra estranha para esse proscoruntes aí. Proscoroteu. Atos 6,4. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. Por quê? Aqui está se escolhendo os 7 diáconos. Os apóstolos, para escolher os 7, eles falam assim: nós temos que continuar, e numa outra tradução, consagrados à oração e ao ministério da palavra. No grego aqui, proskarte resomeni, quer dizer, é o particípio da língua grega, que é o quê? Nós, como apóstolos, vamos dedicar toda a nossa vida, por isso que nessa tradução fala consagraremos. Qual outra palavra, como que está de vocês aí? Inteiramente o quê? Mas o quê? Qual a palavra antes? Oi? Dedicar. O que é dedicar? Eu dar minha vida para. Então eu jogo toda a minha força. Nós como apóstolos temos que jogar nossa força na oração e no ministério da palavra. Servir as mesas é para os diáconos. Então dá certo essa coisa. Nós jogamos toda a nossa força nisso. Tá? Agora vamos voltar no Atos 2,14 aqui. Eles perseveravam unânimes na oração. Aí vem, qual a imagem desse perseverar aqui? Jogar toda a vida nisso. Se dedicar totalmente a isso. Consagrar-se totalmente a isso. Mas não é individual. Agora nós vamos para outra palavra. Essa consagração, essa dedicação, esse jogar força, não é individual. É em igreja. Por isso, unânimes. Então vamos agora para outra palavra. Essa palavra, tá? Homotuntes. Homo, nós já falamos dela aqui uma vez. Do que vocês lembram desse homo? Igual. Tá? Tuntes vem de tomeo. Tá?
que é sentir, que é sentimento, que é paixão, pode ser raiva, fúria. Então, na mesma paixão, na mesma sentir, então não é só no mesmo racional, é na mesma dedicação a, no mesmo jogar-se a. Deu para entender? Tá? Vamos ver onde é que essa palavra aparece em outros lugares aí. Unânime, eu principalmente percebo assim, a força do Espírito Santo no que eles estão... Então, mas isso é antes da vida do Espírito. Essa unânime vem de a gente jogar a nossa vida naquilo que a gente está fazendo. A nossa vida. Então vamos lá, aonde aparece esse unânime em outro lugar aí, tá? Vamos pegar antes uma palavra só, claro que aparece em muitos outros lugares, mas Êxodo 19:8. Repito, é em hebraico, mas o tradutor grego, ele vai pegar esse homotuntes aí, esse homotunteo, para traduzir Atos 19, versículo 8. Êxodo 19, versículo 8. Então, todo o povo respondeu: tudo que o Senhor disse, nós o faremos. E Moisés relatou as palavras ao povo, tá? Onde que está aí joguinho dos erros? Onde que está aí homotuntes? Homotumadon. Oi? Então, mas nós faremos já é uma outra palavra. Oi? Todo o povo. Ele não foi Oi? uma unanimidade, era o povo. Então, aqui numa outra... Como que está a tradução de vocês aí do versículo? Então, todo o povo respondeu. Isto. Tudo que o Senhor mandava. Como está de vocês? Do outro? Desse jeito? Como está a Ave Maria aí? Todo o povo respondeu a uma voz. Então, a uma voz. Porque em hebraico é Yahadá. Yahadá é de onde vem errado, que é um. E aí, o tradutor grego ele vai colocar que a uma só voz, num todo, o povo respondeu. Quer dizer, num só sentir. Num só sentir. Tá? Então vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos. O primeiro onde que aparece a palavra é, obviamente, Atos 1,14, que é o que nós vimos. Vamos voltar numa outra palavra que nós já lemos, Atos 2,46. Aqui nesse Atos 2,46 aparece essas duas mesmas palavras que está em Atos 1,14. Tá? Dia após dia, unânimes, que é essa palavra aí, esse homotuntes, mostravam-se assíduos, que é aquele proscorateu, no templo e partiam pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Vamos ligar um versículo com outro? Aquilo que era os apóstolos junto com Maria esperando o Espírito, acontece depois com a igreja na sua fidelidade no serviço a Deus. Se dedicando totalmente, doando toda a sua força, mas unânimes. E a palavra aí uníssono, né? Num só coração, num só som, num só ânimo, tá? Atos 4:24. Ouvindo isto, unânimes, novamente. O que é a palavra unânime? Uma alma, tá?
ânima, uma alma. Unânimes elevaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, fosse tu que fizeste a terra, o mar e tudo que nele existe. E aí continua a oração. Uma oração, um só coração. Atos 7:57. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. Unidos, mataram Estevão. Tá? Virando a página aí, 8:6. Capítulo 8, versículo 6. As multidões... Por que a gente fica fazendo isso aqui? Isso aqui não é tortura. É para a gente ver como a palavra é usada em outros versículos. Quando a gente faz isso, a gente vai entender o que quer dizer unânime aqui. Tá? 8:6. As multidões atendiam unânimes ao que Felipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operavam, ouviam-no pessoalmente. Quer dizer, a palavra unificava, o gesto unificava as multidões. Tá? Atos 18:12. Olha como essa palavra se repete, essa unanimidade no livro dos Atos dos Apóstolos, né? A primeira vez que aparece é onde está esse nosso versículo, tá? 12. Sendo Galião procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se unanimemente contra Paulo e conduziram-no ao tribunal. Tá? Vamos pegar Romanos 15:6. Aula. A fim de que, de um só coração e de uma só voz, glorifiqueis o Deus do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse um só coração e uma só voz é isso daqui. Essa unanimidade. Esse ser um só. Tá? Vamos lá, gente. Agora nós temos essas duas palavras. Como que a gente interpreta esse Atos 2:12-14? Eles voltam da ascensão, tá? É o grupo apostólico, junto com outras pessoas, os irmãos do Senhor e as mulheres de tradução, os discípulos mais próximos, tá? Estão reunidos nessa sala de cima, perto de Deus, em Jerusalém, tá? Eles estão reunidos com Maria. Ela que esteve no começo de Jesus, ela está no começo da igreja, tá? Junto com aqueles que em oração Jesus escolheu, em oração eles estão para começar a igreja se manifestar, tá? E como eles estão unânimes em oração? Eles estão perseverantes. Eles estão jogando toda a sua força nessa oração, tá? E um só coração. Deu para entender? Tá? Agora eu vou ler aqui um comentário que eu copiei e que, encerrando isso aqui, dá muito ao comentário da Loyola. Olha só o que ele diz. A pequena comunidade que aguarda na concórdia... E concórdia aí, o que é concórdia? Um coração junto com o outro, tá? E em oração, nessa perseverança, o Espírito Santo representa em miniatura o novo povo de Deus. Esse novo povo de Deus que a igreja deve ter unanimidade e totalmente dedicado, sem discriminação e privilégio. Por que aqui fala sem discriminação? Porque todos dele fazem parte. Os discípulos da primeira hora,
as mulheres fiéis, a mãe e os parentes. Passam para segundo plano os laços de parentesco. Aí não interessa, irmão do Senhor, não. Todo mundo aqui é uma família de Deus, tá? Passam para segundo plano, então, parentesco, funções sociais e as qualificações culturais. Mulher, homem, não importa aqui. Todo mundo é igreja. Um novo princípio de agregação mantém unidas essas pessoas. A adesão a Jesus, o Senhor ressuscitado e seu projeto de vida. O dinamismo do Espírito de Pentecostes expandirá essa força de coesão para além do pequeno âmbito do cenáculo de oração. Só que aquela igreja do cenáculo, ela é o modelo da igreja até hoje com seu 1,2 bilhão de fiéis. Uma igreja perseverante que joga sua força na oração, uma igreja unânime nessa mesma oração e com essas várias categorias de pessoas, homens, mulheres, apóstolos, leigos, e formam um só corpo, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Deu para entender? Amém? Já está tarde, vamos rezar, entregar tudo na mão de Deus. Bom, agradecidos por Pentecostes, agradecidos a Nossa Senhora de Pentecostes, agradeçamos ao Pai por todo o dom que Ele nos dá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.